Bom dia, amores meus. Vamos para mais um conteúdo que, dando sequência aos pedidos de falar sobre os pecados capitais, eu hoje vou falar sobre um dos pecados, dos 7 pecados, que é a preguiça. Bom, eu quero começar falando, dando uma frase de Albert Camus, que é um filósofo e escritor, que diz o seguinte: são os ociosos que transformam o mundo, porque os outros não têm tempo algum. Genial, né? Então a gente vai falar, para começar, sempre lembrando que a ideia de pecados capitais tem a ver lá com a época da Idade Média, dos filósofos, né, religiosos da religião, e que então consideravam pecados mortais, enfim. E que a gente transpõe isso para a atualidade, trazendo uma nova visão do que é o pecado. Na verdade, a gente vai falar sobre vício, eles falavam sobre vício, que são determinados vícios nossos, que são naturais no ser humano e que não nos fazem bem. Não são sentimentos, não são estados de espírito, principalmente, que nos dão coisas boas, né? Basicamente é isso. E então falar sobre a preguiça, existe uma preguiça que é preguiça de, hoje eu estou com preguiça de ir ao supermercado, hoje eu estou com preguiça de limpar a casa, enfim, isso não é pecado, nem é um vício, nem é o estado de espírito que me faça mal. Vamos combinar que faz parte aí, é bom a gente dar conta dessa preguiça. Agora, a gente vai falar sobre melancolia e depressão. Quero deixar claro aqui que a depressão, não estou falando agora nesse momento de depressão clínica, de depressão patológica, mas é claro que ela também entra nesse espectro, né, de relação com o que seria a preguiça na antiguidade. Então, o tema é esse. Nós vamos falar sobre preguiça, vamos falar sobre principalmente melancolia, que é um estado de espírito, e aquela coisa de depressão. Né? Quando eu era jovem, a gente falava assim, estou demi-deprê, sabe? Aquela coisa, estou mais ou menos deprimido, que é essa coisa mais melancólica mesmo. E na astrologia antiga, eu fiz um estudo bastante profundo sobre a relação dos pecados com a astrologia, e existe essa correlação. Então, os 7 pecados com os 7 planetas visíveis, e eu digo planetas visíveis aqui, eu falo também com Sol e Lua, certo? E, por acaso, a preguiça está relacionada à Lua, né? A Lua na astrologia tem a ver com os humores, essa coisa das nossas oscilações humorais, né? Então, ela tem a ver com o símbolo da Lua, e eu vou explicar isso mais especificamente, começando a dar um exemplo de um cliente meu que vivia num estado melancólico, né? Vamos dizer assim, era um cara que tem uma história de preguiça. Então, desde pequeno, a mãe contava que ele já, bem pequeno, já tinha uma coisa meio que empurrava com a barriga, que aí, vamos sair, ele não ficava muito afim de ir à luta das coisas. Na escola, assim, a coisa dos deveres da escola eram bastante complicados, então ele deixava para a última hora, a tal história de empurrar com a barriga. Eu vou fazer um parênteses: Lua rege o signo de Câncer, e o Câncer tem a ver com o sistema digestivo, tem a ver com o nosso estômago, então essa expressão empurrar com a barriga, né? Então vai empurrando, e aí chegava na hora, claro que a prova não dava certo, né? Dava ruim, ele não conseguia ter o desempenho, exatamente porque ia deixando tudo para a última hora. Isso é uma coisa bem lunar, vamos assim dizer, eu vou explicar isso melhor. E aí foi, inclusive na época de namoro, ele me contava isso, que na época de namoro, ele marcava de ir ao cinema, marcava de fazer não sei o quê, aí também dava uma certa preguiça de investir no namoro. Final da história, e ele tinha 1000 ideias na cabeça, ele tinha vontade de fazer as coisas, mas ela não fazia. Quer dizer, era tomado por uma melancolia.
E essa melancolia, eu associando à Lua, claro que tem outros fatores também dentro do mapa natal que a gente pode, né, investigar, mas de uma maneira mais prática, usando exatamente a ideia dos 7 planetas e os 7 pecados, eu trabalhei sobre a Lua dele, né? E o resultado foi bom, foi bom. Claro que não é mérito meu, mas eu acho que mérito do saber astrológico e do esforço dele de querer sair desse estado melancólico. Então, para quem não tem noção, né, de onde está a Lua, muitas pessoas conhecem apenas o signo solar, o signo que está nos horóscopos, nas revistas, nos jornais. A Lua, a Lua, como também todos os outros pontos do mapa, vocês podem ter todas essas informações bem precisas acessando o site astrologialuzesombra.com.br, pedir para calcular o mapa gratuitamente e lá você vai ver o signo da sua Lua. É claro que ali vai dar uma informação, ela está em tal signo, ela está em tal casa, ela tem determinadas conexões com outros planetas, e se você quiser ter um pouco mais de aprofundamento nisso, nós temos também o mapa digitalizado com as interpretações que eu fiz, e aí você pode sentir que conexões a sua Lua faz. Então, é isso. Vamos falar um pouquinho agora da conexão da Lua com a preguiça e a moral atual, que é uma moral que vem da modernidade, né, já vem desde a Revolução Industrial, que é fundada na produtividade, ou seja, o trabalho dignifica o homem. Será que é o trabalho que nos dignifica? Será que é exatamente isso? E aí a gente fica escravo disso, né? Escravo, não para um minuto, não tem tempo de ter preguiça. E essa que é a história. Agora vamos falar preguiça não como pecado, gente, é aquela coisa de não fazer nada. E na astrologia, Lua rege o signo de Câncer. Câncer é o caranguejinho que está dentro da carapaça, que sai para pegar o alimento e volta para dentro da sua toca, né? Ele, além de estar dentro da carapaça, ele ainda vai para dentro da própria toca. Assim, aquela coisa eu me lembro de um parênteses, isso está no meu livro Luz e Sombra, que eu chamo que os cancerianos são as minhas Maria Farinhas, que são aqueles sirizinhos, aqueles caranguejinhos que tem nas praias do Brasil, no litoral brasileiro. E uma vez eu estava numa praia, enfim, estava na Ilha Grande, numa praia toda deserta, e tinha uns caranguejinhos. Eu fiquei observando, e tipo assim, ele ficava olhando para mim e eu ficava olhando para ele. Ele ficava olhando para mim e ficava para ele. E eu paradinha. No primeiro movimento que eu fiz, o cara saiu de ladinho, entrou na toca. Então, é aquela coisa de recolhimento. E aí a gente tem, então, voltando a Lua no signo de Câncer, está ligada ao signo de Câncer, e o planeta que rege Capricórnio, que é o signo oposto, é Saturno, que são nossos deveres e responsabilidades. E, evidentemente, nós temos que fazer alguma coisa produtiva, nós precisamos pagar os boletos, a gente precisa, enfim, viver materialmente para sobreviver. Agora, será que, mais uma vez, é o trabalho? Se a gente pensa que o tempo que a gente gasta trabalhando não nos dá espaço para mais nada, é uma loucura. Se vocês pensarem num trabalhador, né, que sai de casa, né, madruga 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, pega um trem, depois pega um ônibus, depois pega um metrô, e aí vai para o trabalho, fica lá, tem aquele horário de almoço tipo apertado, aí trabalha até às 6, 7 horas da noite, 6 horas da tarde, vamos imaginar, aí pega de novo o metrô, pega de novo o ônibus, pega de novo... Chega em casa exausto, a preguiça é dormir quando consegue. Então, tem alguma coisa na nossa sociedade que não funciona bem. A gente teria que mudar completamente toda a dinâmica da sociedade para dar espaço para a preguiça. E nesse sentido, toda a ansiedade de ter que fazer um monte de coisas e, além de tudo, como quem tem um pouco mais de folga no trabalho, está ali nas redes sociais sem parar. Quantas vezes eu me vejo de fato, perdendo meu precioso tempo de contato comigo, simplesmente rolando aquele timeline das redes sociais e muitas vezes não me acrescentando nada. Então a gente tem que ter
um pouco de cuidado com isso para equilibrar o espaço lunar, o espaço destinado a essa esfera da nossa vida, que é poder ter um momento de não fazer nada, ou que eu vou falar, um lugar de prazer e de lazer. Até viagem virou uma função. A gente chega exausto, não consegue descansar, porque no dia seguinte da viagem a gente está indo trabalhar. Então, é isso que a gente vai tratar aqui. E eu queria trazer, eu sempre trago as leituras, né, que eu faço para estudar os assuntos. Então, no caso dos 7 pecados, evidentemente, Tomás de Aquino, né, Tomás de Aquino e Agostinho, né, que foram grandes estudiosos dos 7 pecados. Então, eu vou falar o que o Tomás de Aquino fala no livro sobre o ensino, 7 pecados capitais. Então, o Tomás de Aquino e o próprio Agostinho chamam a preguiça de assídia. No dicionário, assídia vem do grego, que quer dizer indiferença, tristeza, abatimento do corpo e do espírito. Eu quero chegar aí, moleza e frouxidão. Então, eles não chamavam exatamente preguiça, a fala deles é em cima da assídia. Então, vamos falar dessa tristeza, essa indiferença com a vida, esse entorpecimento. E eu acho que a gente vive muito entorpecido, não tem um momento para fazer contato exatamente com o que alimenta o nosso espírito, que alimenta a nossa alma. Vou voltar para a Lua depois novamente. Então, no livro dos 7 pecados, Tomás de Aquino fala o seguinte: assídia, como João Damasceno deixou claro, é uma certa tristeza. Daí que Gregório, por vezes, empregue a palavra tristeza em lugar de assídia. E aí, se vocês olharem os outros vídeos sobre os pecados, eles falam que o pecado capital é aquele que gera outros pecados, né? Então eles falam as filhas da luxúria, as filhas da avareza, as filhas da ira, enfim. As filhas da preguiça, uma das filhas da preguiça é pusilanimidade. E o que quer dizer pusilâmine no dicionário? Vem do latim, que quer dizer de alma pequena, fraco de ânimo, falta de energia, falta de firmeza e falta de decisão. Quem não está em contato com isso diversas vezes na vida, diversas vezes durante o dia? Falta de energia. Eu sinto isso direto, falta de energia. Enfim, e aí a gente vai trabalhar com a Lua para alimentar a alma. Essa é a história, alimento da alma. E aí eu quero trazer o nosso querido e digno Freud, que no livro Luto e Melancolia. E é muito importante distinguir isso, porque existe uma depressão, vamos assim chamar, que é fruto de uma porrada que a gente leva. Isso não é patológico, isso não é uma melancolia que nos faça mal. É natural, até se não há isso, alguma coisa não está certa. Então olha que Freud fala no livro Luto e Melancolia. O luto afasta a pessoa de suas atitudes normais com a vida. Mas sabemos que esse afastamento não é patológico. Normalmente é superado depois de um certo tempo. É inútil e prejudicial qualquer interferência em relação a ele. Então, deixa quieto. Eu passei por uma perda enorme na minha vida, que foi meu parceiro, há 3 anos atrás. E é claro que eu entrei num estado de depressão, ou seja, de luto. Eu não estava patologicamente deprimida, mas eu estava quieta. Eu não queria que ninguém me tocasse. Eu oscilava, né, entre momentos que eu estava bem e momentos que eu estava mal. Esse é o luto.
E o luto, ele acontece numa separação entre casais, por exemplo. Acontece muitas vezes quando um filho vai morar fora ou sai de casa. A perda de um animal de estimação. Tudo isso, é natural que você fique triste, é natural que tenha essa preguiça de fazer as coisas. Bom, ele segue. A melancolia é desânimo profundamente danoso. A cessação de interesse pelo mundo externo, a perda de capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade e uma diminuição do sentimento de autoestima. Aí sim, a coisa não tem mais sentido, você não vê mais sentido nas coisas. Onde vai a autoestima, né? No luto, seguindo, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio ego. Então, dentro de tudo que eu estudei e refleti, a melancolia, ou seja, o pecado da preguiça, é falta de alimento da alma, falta de sentido para as coisas. Que sentido eu tenho? E não é o sentido profissional, o tal propósito que a gente fala, tão importante, mas o propósito de fazer alguma coisa que tenha importância no mundo, né, viver para o trabalho. Não, é um sentido para a alma, é um alimento para a alma. Então a gente vai voltar até aqui, uma coisa importante, é a profunda insatisfação pela falta de sentido de qualquer ação da nossa vida. E a gente tem que entender que a depressão no sentido geral é não a depressão patológica, mas essa falta de sentido. E eu acho que a gente está muito vazio de uma nutrição do espírito, né? A nutrição da nossa alma. E aí vem a história da lua. A lua, ela representa aquilo que nos nutre emocionalmente. Eu posso literalmente falar que o signo onde está a lua, os aspectos, as conexões que ela faz, a casa astrológica onde está a lua, enfim, a configuração da lua no nosso mapa significa o lugar onde a gente se sente alimentado no espírito, é o que vai nos nutrir emocionalmente, nutrir nossa alma. Voltando ao meu exemplo, que eu falei que aí ia falar sobre a questão da lua, por acaso, né, essa pessoa, esse homem que tinha uma melancolia constante, uma falta de sentido para as coisas, que não conseguia nem levar adiante os seus amores, seus encontros, seu trabalho, sua vida de escolar quando era menino, por acaso ele tinha a lua no signo de Peixes. Né? E essa lua estava numa área do mapa que era relacionado à busca de um conhecimento, né? De estudar alguma coisa. E não eram os estudos imediatos, como é o caso né, quando a gente vai para a escola, quando é pequeno, era uma coisa maior e que obviamente a escola não dava. Talvez se a escola, né, tanto na época do fundamental ou depois na sequência, tivesse filosofia, por exemplo, talvez ele tivesse se interessado e não tivesse tido a preguiça, a melancolia de não querer ir para a escola. E o signo de Peixes está ligado à espiritualidade. Uma das questões do Peixes é alimento do espírito. E esse menino estava carente de um alimento espiritual. Apesar de ser uma família que tinha uma certa religiosidade, mas isso não fazia sentido para ele. O próprio Peixes não tem a ver diretamente, no sentido simbólico, com uma religião, mas sim com espiritualidade. E isso não havia dentro da sociedade onde ele vivia, na escola. Era aquela coisa, era molecagem mesmo, e ele ficava muito, muito triste de não ter alguma coisa que ele não sabia o que era. E aí, como ele havia tão bem com a coisa dos estudos, de um conhecimento, eu falei para ele que ele tentasse, então, buscar algo na área da espiritualidade em que ele pudesse, né, ter conhecimento, não era só uma prática, que o peixe tem a ver com a prática espiritual, mas ele precisava ter um estudo. E esse homem procurou, até indiquei, era uma das possibilidades, procurou os centros Frei Luiz, que é um centro espírita, que tem aulas, né,
sobre o espiritismo, e ele se encontrou. Ele se encontrou e passou a dedicar um grande tempo da vida dele para alimentar a sua alma, né? E a partir daí ele desenvolveu um trabalho dentro do Frei Luís, dentro desse centro espírita, e a vida passou a ser mais divertida. Ele passou a ter alegria ao invés de tristeza e de improdutividade. Ele passou a produzir, conseguiu uma série de resultados com o tempo e com o trabalho. Então, o que eu queria dizer é que a gente pode, através da Lua, tem outras indicações, mas ter um primeiro passo para a gente poder trabalhar o pecado da preguiça na nossa vida, né? E mais uma vez, para quem chegou depois, o mapa natal pode ser calculado gratuitamente no site astrologialuzdesombra.com.br e vocês terem a noção de onde está a Lua, qual é a casa, é o setor da vida, onde as coisas podem servirem como nutrição, o signo onde está a Lua e algumas conexões. E se vocês quiserem se aprofundar, então tem o mapa digital, todo interpretado com essas posições e também de todas as outras que vocês podem iniciar ou até complementar um trabalho de autoconhecimento, autorreconhecimento, certo? E eu aproveito a deixa aqui para convidar vocês para se inscreverem ali na descrição do vídeo, na Semana da Astrologia, onde eu vou dar 3 aulas gratuitas para vocês poderem se aprofundar mais no estudo astrológico e dar os primeiros passos para começar a entender o mapa de nascimento. Conto com vocês lá.